O que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado principalmente a fazer hoje é apreciar se o candidato que teve seu registro impugnado atende ou não os requisitos legais para uma candidatura factível e viável. Como se pode apreciar nos autos das impugnações, a resposta é não. O candidato tem condenação criminal por órgão colegiado e a candidatura esbarra, portanto, na lei de inelegibilidades. Como candidato inelegível, contesta as impugnações feitas. Qual o fundamento em que ele sustenta a sua elegibilidade? Há uma contestação bastante extensa, mas todo o conteúdo de defesa orbita ao redor da existência de um provimento a seu favor, oriundo do Comitê de Direitos Humanos, que no Sistema Internacional de Direitos Humanos zela pela observância do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o instituiu. E aqui o segundo tópico desta manifestação oral. Esta norma, este pacto, é aplicável por esta Corte, é lei vigente e, portanto, invocável para amparar o pedido de registro? E a resposta é também negativa, e por duas razões. Em primeiro lugar, em decorrência de vetusta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e aqui invoco por todas o precedente no agravo regimental em carta rogatória 8279, de 17 de junho de 1998, no qual havia um pedido da República da Argentina para fazer um exequatur, cumprir uma decisão no Brasil. O ministro Celso de Mello, relator deste pedido, sustentou que a decisão na qual ele se amparava era um tratado internacional que não havia sido internalizado como lei doméstica. E para que isso ocorresse, disse o ministro Celso de Mello, a recepção dos tratados internacionais em geral e dos acordos celebrados pelo Brasil depende, para efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico, assim definidos. Em primeiro lugar, deve haver a aprovação pelo Congresso Nacional, mediante decreto legislativo de tais convenções. Em segundo lugar, esse ato deve ser ratificado pelo chefe de Estado, mediante depósito do respectivo instrumento. Em terceiro lugar, deve haver a promulgação de tais acordos ou tratados pelo presidente da República mediante decreto, em ordem de viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos essenciais à sua vigência doméstica. Primeiro, publicação oficial do texto do tratado. Segundo, executoriedade do ato de direito internacional público, que passa então, e somente então, diz o ministro Celso de Mello, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno, e cita precedentes anteriores a este julgamento. Invocou também o ministro Celso de Mello, nesse acórdão, doutrina do ilustre ministro Francisco Rezec, que naquela ocasião era o juiz da Corte Internacional de Justiça, em Haia, e autor do Direito dos Tratados, no qual, em 1984, portanto, há bastante tempo, ressaltava a imprescindibilidade da promulgação e da publicação por ordem presidencial dos tratados celebrados pelo Brasil, sob pena de absoluta ineficácia jurídica desses atos internacionais no plano doméstico. Ocorre que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, invocado pela defesa, não foi promulgado no Brasil e, portanto, não é lei doméstica invocável numa Corte de Justiça.